Hoje convido você para conhecer Empire of Ants, um simulador da vida em sociedade das formigas, um mundo em escala microscópica onde a natureza é grandiosa, mesmo quando vista de perto. Aqui você deixa de ser espectador e se torna comandante de uma nação minúscula, mas imensa em coragem e cheia de desafios, alianças e guerras para enfrentar. Prepare seus olhos e ouvidos, pois eles sentirão uma verdadeira obra-prima. Aqui uma simples poça d'água é um desafio fatal. Um galho caído é como uma ponte que liga mundos. O jogo não apenas mostra esse ecossistema, ele faz você viver nele. A luz atravessa as folhas, as sombras dançam, e o som da floresta se mistura com uma trilha orquestral capaz de transformar até uma simples caminhada em um momento épico. Então agora sem mais delongas, como esse jogo funciona? Você é uma formiga, não tem nome, mas um número, e é por ele que todos vão te chamar. E assim também será com outras formigas, todas identificadas por números como soldados em um imenso exército. Em cada capítulo você chega a um grande ninho, um ponto central onde tudo começa. Aqui há diferentes tipos de missões, exploração, travessias, táticas e estratégicas. É também nesse cenário que você pode se aventurar através de colecionáveis, feromônios de memória que guardam lembranças de antigas batalhas e eventos passados, mostrados em cenas quase psicodélicas, objetos estranhos ao mundo das formigas que você deve percorrer, passando por checkpoints para desbloquear conquistas, e até besouros dourados escondidos, pequenos tesouros que só os mais atentos conseguem encontrar. Capturar borboletas monarcas. Essa é a parte mais relaxante do jogo. O cenário é calmo, sereno, mas vivo. Pelo caminho você encontra outras formigas, cada uma com uma história para contar e um pedido para fazer. Algumas te enviam em missões de exploração, caçadas solitárias ou pequenos resgates, geralmente tranquilas. Outras exigem um pouco mais de agilidade, como corridas contra o tempo para fazer um determinado favor. Nessas missões você pode caçar pulgões, borboletas, vagalumes e pirilampos. Basta saltar sobre eles como no clássico Mario Bros. Ou às vezes encontrar formigas ou pulgões perdidos. Enfim, são vários tipos de pedido. É um momento gostoso, quase terapêutico. Mas não se engane, a natureza aqui também tem seus perigos. A água é inimiga. E uma simples aranha pode transformar seu passeio em um pesadelo. Mas essas missões de exploração são apenas o prelúdio. O verdadeiro desafio está nas missões táticas e de combate. E para ela, vamos para um pequeno, mas fundamental, grande tutorial. Bom, galera, então vamos lá. Uma formiga me pediu uma missão, dizendo que está vindo uma enchente, eles precisam de comida o mais breve possível, né? Juntar comida, né? Então, esse cenário aqui, você começa num ninho. Observe que o ninho é o seu quartel-general, porque ele tem essa coroa. Ele geralmente vem com essas proteções, né? Essas muradas de gravetos. E ele tem 7 câmaras. Observe o número 7, né? Essas 7 câmaras são propriedades que você pode colocar no seu ninho para ele melhorar. Geralmente no começo o que a gente tem que priorizar é a produção de recursos, que é na parte da economia, que é nessa parte amarela, né? E você tem que priorizar madeira ou
comida. O ninho só produz comida ou madeira. Você tem que escolher, depende da sua estratégia. Aí que vem a coisa, né? Você tem que saber o que é preciso mais. Quando você começa a produzir madeira, você tem aqui, ó, aparece do lado o custo, né? Para você produzir madeira, você gasta madeira, né? E você vai consumir uma câmara. Tá vendo um quadradinho ali com o número 1? Você vai consumir uma câmara, né, do seu ninho. Assim que você marca, ele começa a contar os segundos ali, ó. Tá aparecendo no canto direito ali, ó. Pronto, começou a produção aqui. Né? Então você está agora com 60 de madeira. Você vê que ele não produz mais comida. Mas você pode aproveitar outras câmaras para fazer mais coisa. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui aumenta seu limite máximo. Hoje o meu limite máximo é 150. Aparece ali no canto superior direito. Se eu botar isso aqui, vai aumentar em 100. Ou seja, o meu estoque chega até 250. Ok? E existem outras coisas que você pode fazer ao longo do tempo. Quando você tiver mais recursos. Né? Isso aqui, por exemplo, ó, aumenta a quantidade de exércitos que eu posso ter. Geralmente são 6 no máximo, mas são 5 ou 6, não me lembro exatamente. Mas com isso aqui você consegue ter um exército a mais, né? Em relação a recursos, existem aqui, ó, pontos de forrageamento, que é o nome disso aqui. São ninhos de outros insetos que possuem recursos. Por exemplo, aqui tem um ninho de joaninhas e ele tem coisas aí, tem comida ou madeira. A gente não vai saber até a hora de derrotá-las. Então você vê ali, ó, que tem ninhos de pulgões também no território. Ó. Essas folhas que parecem folhas de plátano são ninhos de outros insetos. Isso aqui é para você pegar recursos extras, né? O seu ninho produz recursos, mas se você quiser recursos rapidamente, você precisa derrotar esses outros insetos e roubar o conteúdo que os ninhos deles têm. Aí você vai me perguntar, poxa, ô Dutra, como é que você derrota esses insetos? Beleza, no nosso ninho aqui, a gente tem aqui, ó, a parte das legiões, aonde você consegue gerar exércitos, né? Então, aqui nessa missão eu já tenho à disposição todos os tipos de exército, mas não é verdade na maioria das vezes. Na maioria das vezes você começa só com a classe 1, que são esses 3 aqui, as operárias, as atiradoras e as guerreiras, né? Que são aquelas formigas cabeçudas. E temos aqui as de classe 2, que são mais fortes, além dos besouros aqui, que são super predadores, que já aparece quando você está na classe 2. E depois a classe 3, que é a mais poderosa. Para você chegar aqui, é preciso que você tenha muito recurso. Essa fase específica aqui, você já começa na classe 3. Você já está no auge e ele só quer que você estoque comida, né? Então essa é a tática, né? E aí, a partir de agora, quando começa o jogo, você tem que criar um exército básico, pelo menos já sair matando esses insetos aqui para conseguir recursos. E você observa os triângulos, que existe uma bolinha pequenininha na base do triângulo ali, que é a classe daquele inseto. Observe que os pulgões têm uma bolinha só. Observe ali o triângulo cinza, eles estão caminhando ali, ó, tem uma bolinha. Eles são fracos, eles são classe 1, ou seja, se eu tiver exércitos de classe 3, eu vou derrotá-los com tranquilidade. As joaninhas já são de classe 2. Observe 2 bolinhas pequenininhas ali na cabeça da joaninha ali no triângulo. Né? Atravessando o cenário aqui, a gente observa uma fruta, né, uma pera ali, e isso é muito interessante para esse ninho aqui. Se você criar operárias, né, aqui, ó, criar operárias, essas operárias, elas têm um grande benefício. Por quê? Vamos por esse ninho aqui, ele vai produzir madeira. Vou colocar aqui para produzir madeira. Mas ele também pode produzir comida. Como? Você criando o seu exército de operárias. Criando esse exército de operários, você pode mandar elas catar ali. Elas não vão guerrear, elas vão só catar recurso ali. Vão ficar em cima da pera e vão pegar a comida e trazer aqui para o ninho, que é um ninho próximo. Ou seja, elas vão ficar de leve trás. Muito parecido com Age of Empires, quando você pedia lá os camponeses para fazer aquelas coletas, entendeu? Segue essa mesma linha. Então as operárias guerreiam, mas também são coletoras. As outras não. As atiradoras e as guerreiras são só para combate mesmo. E para eu precisar aqui fazer minhas primeiras coletas rapidamente, eu criei aqui um exército de nível 2 de guerreiras. E eu simplesmente clico com o mouse aqui em cima desses pulgões e elas vão lá para tentar fazer os nossos primeiros abates aqui e tentar obter os recursos dela. Mas começa a guerra, você só fica de espectador. Né? O ninho, quartel-general, geralmente ele tem umas defesas de
de ácido, né? Ele fica jogando ácido, né? Porque é uma coisa automática aqui, né? Você vê que aqui, ó, essa parte aqui é parte relacionada à defesa, tá até cinza, né? Eu não configuro nada, ele já tá pré-configurado para me defender. Mas eu vou falar sobre defesa depois. E você vê que a energia dos pulgões está diminuindo ali, né? Aparece a barrinha vermelha. Vê que tá acabando. Beleza, acabou. Uma vez que você vem aqui, ó, observe que ele tem o quê? Ele tem 50 de madeira. Uma vez que eu catei, essas formiguinhas auxiliares, que eu não controlo, vão levar lá pro ninho e vai crescer 50 de madeira ali rapidamente. Enquanto o exército está parado, ele começa a se recuperar, a energia dele, né? E aí eu posso partir para o próximo desafio. Tentar abater agora esses outros pulgões aqui. Com um exército está sendo suficiente. Observa ali no canto superior direito que apareceu um verdinho ali, ó, ou seja, está começando a crescer a madeira rapidamente, que foi a madeira que eu roubei desses ninhos aí. Então aqui eu pedi para criar um exército de operários aqui e ele está criado, né? Ele nasceu agora e aí eu tenho 2 exércitos, né? Você pode configurar seu teclado para selecionar um ou outro ou selecionar os 2 ao mesmo tempo. Mas no caso, eu quero selecionar as operárias aqui e peço para elas fazerem a coleta. Então o que eu tinha para falar em relação à economia, que é juntar recursos, é exatamente isso. É você aproveitar os seus ninhos para produzir recursos, madeira ou comida, você atacar os outros insetos para roubar comida deles, ou você achar pinhas às vezes de pinheiro cai das árvores e serve como catar madeira, ou frutas para você catar comida, né? Então essas são as maneiras de você conseguir recurso, tá? Então agora vamos passar para o próximo tópico, que são poderes. Bom, em relação a poderes, eu voltei aqui para o ninho central e observa que lá embaixo tem 2 símbolos aqui, esse de interação e esse aqui que é o de poderes, né? E aí o que acontece? Isso aqui é a configuração que você vai colocar para suas missões que você vai fazer, né? Você tem vários tipos de poder e você tem que pensar na sua estratégia. Pô, quais poderes podem ser úteis para mim nessa missão? Então aqui você tem missões que é para você fazer uma recarga, curar a legião ferida por alguns segundos. Esse aqui aumenta a velocidade da tropa, né, que ela consegue andar pelo terreno mais depressa. Essa aqui aumenta o dano, né, durante alguns segundos, ou seja, na hora que você está lutando, você injeta esse poder no seu exército que ele fica mais forte, né? Esse aqui é para você revelar no mapa lá o que tem no mapa por alguns segundos, né? Tem aqui os escudos, né? Deixa o seu exército protegido, né? Aguenta a pancada, né? E esse aqui é interessante também, que é você... Se você tá vendo que um exército tá vindo para te atrapalhar, ou às vezes você tá lutando com um, aí aparece um outro para te atrapalhar, você vai ficar 2 contra 1, aí você vai e joga esse feromônio do medo, que é uma aura que você joga lá e o exército sai correndo. Aí você ganha um tempo, né, para às vezes você conseguir fazer o que você quer antes de chegar um outro exército para te encher o saco. Tem aqui outras coisas, os esporos tóxicos, né, que é você deixa um rastro, quem passar em cima se dá mal. E esse aqui é para teleporte, né? Você pode andar no terreno teleportando. Esses poderes você usa, mas você tem que usar com sabedoria durante a batalha, porque eles não podem ser usados o tempo todo, né? Você usa e depois você tem que esperar uns 2 minutos para poder usar de novo, né? Selecione. Isso aqui é estratégia, né? Você tem que saber o que vai fazer. Às vezes na primeira vez você vai se dar mal, aí na segunda tentativa você, pô, vou precisar disso aqui. Aí você vai, monta a sua estratégia e aí sim você parte para as missões estratégicas, que são onde tem essas exclamações. Ó, tá vendo uma exclamação lá, outra ali? São todas missões que as formigas vão te pedir. Montei a estratégia, agora vamos para um exemplo agora de uma batalha onde eu vou usar poderes. Então vamos lá, rastejando para fora daqui. Os caracóis, onde estão os caracóis? Alguém viu os caracóis? Você vem aqui. Pedido especial, tome uma legião, pegue pelo menos um caracol aqui. Sem isso, nossa fuga está condenada. Não se preocupe, vou trazer um caracol para você. E é isso, tem uma missão aqui que é o caracol. Ou seja, a missão é, você tem que passar uma travessia, né? Você tem que acompanhar o caracol por todos os ninhos antes do meio-dia. É uma missão de tempo. Você tem que usar o caracol para proteger suas tropas, porque ele libera lá aquela gosma nojenta, mas que, por incrível que pareça, protege o seu próprio exército, né? Contra os demais. Contra os cupins, né? Então o jogo já me deu aqui um caracol e eu posso selecionar ele aqui e vambora. Tá vendo ali? Ali são exemplos de inimigos, os losangos ali, os círculos são meus.
Embora, vambora que começa a atacar. E aí você vai, seleciona e já começa a atacar, meu amigo. E aí tem os poderes ali, ó, na parte esquerda. Inferior esquerda. O primeiro é a velocidade, o segundo, fúria. O terceiro é o feromônio do medo e o quarto é o escudo. E aí começa a batalha. Vou usar agora a fúria, ó. Nesse momento, o meu exército está com muita fúria. E a música tocando. Frenético. O caracol tem muita resistência. Posso usar minhas operárias contra as formigas atiradoras. Essas atiradoras são as verdes. As operárias são boas contra as verdes. As azuis são boas contra as verdes. As atiradoras são boas contra os guerreiros, né? Então eu vou pegar minha verdinha e vou atacar o amarelinho. Por enquanto... Ó, peguei aqui, ó, minhas atiradoras, ó, para elas atirarem nos amarelinhos. Por enquanto, meu exército, a minha energia dele tá muito boa. Observe que o meu escudo de energia ali, o meu poder de energia tá em fase de recarga. Eu não posso usar o número 2, por exemplo, que é a fúria. E pra tirar, ó. Beleza, derrotei a galera geral. Vambora. Vou botar velocidade agora, hein. Velocidade. Bora, galera. O caracol tá rápido. Bora, avançando, avançando. E é isso, eu em cima do caracol e conduzindo todo mundo. Focando, clicando onde eu quero atacar. Nos dois. Vou botar aqui um escudo. Beleza, tá todo mundo protegido por um tempo. Vou reforçar aqui, ó, as minhas guerreiras para atirar aqui nos... Ó, agora tá diminuindo mais rápido. E agora eu vou botar as operárias para atacar os verdinhos, que elas são mais fortes contra eles. E vou botar meu caracol para andar. Maravilha, vambora. É muito bom, gente. É muito bom, é muito frenético. E a trilha sonora é sensacional. Praticamente a minha energia número 2 já está quase pronta para ser usada de novo. Tem mais 3 exércitos, 4 exércitos na linha adiante. Pronto, ó. Poderes já podem ser usados. O poder da fúria já está disponível de novo. Por enquanto eu não estou usando. Os meus exércitos estão dando conta. Vai acabar com essas operárias rapidinho. Vambora, já vou andando. Botando o caracol de jardim pra andar. A missão tem tempo, né? Olha lá, derrotou. Vambora. Seleciona todo mundo, vambora. Fúria. Pronto, desmarcou. Vambora. Seleciona todo mundo, vambora. Porra.
Sob orquestra, cara. Muito bom. Velocidade, gente. Bora. O caracol às vezes me derruba. Maravilha. São 3 exércitos contra 1. E é isso, gente. Eu tô usando poderes pra explicitar pra vocês que eles são muito úteis, te dão muita moral. Tô chegando perto do meu objetivo. Tá vendo aquela bolinha amarela lá na frente? É pra lá que eu tenho que ir. Vou botar minhas operárias pra atacar os atiradores. Tentar dividir as forças aqui. Pra ser mais efetivo. E as guerreiras contra as operárias. E vou selecionar meu caracol e eu vou indo ao meu objetivo final. Maravilha. E é isso, viu? É fabuloso. Então é isso, gente. Poder é isso. É tudo de bom. Ajuda muito a cumprir tarefas. Bom, gente, agora eu vou falar sobre defesa, que é uma coisa extremamente importante para manter os seus domínios. E você geralmente entende a defesa como uma espécie de estratégia, onde, por exemplo, esse terreno aqui, eu sei que esse terreno aqui é todo meu, e tem um corredor que liga a um outro terreno, e lá tem formigas perigosas. Elas vão ter que passar por aqui. Então, o mais interessante, tá vendo lá, longe lá, ó, o chão se mexendo? São as minhas inimigas. Então, o certo seria o quê? Montar uma boa defesa aqui. Para isso é preciso muito recurso, muita madeira, né? Então, qual é a estratégia? Então, aqui nesse cenário, eu prevejo que seria atacado, porque elas vão ter que passar por esse corredor. Depois que elas se livrarem daquelas joaninhas ali, elas vão para cima de mim. Eu tenho que proteger todo o meu terreno aqui. Então esse ninho aqui é vital, ou seja, você sempre tem que olhar o terreno e ver que ninho seria o mais vulnerável, né? Então esse aqui é o mais vulnerável, ele está sujeito a ataque. Se elas passarem por aqui, o terreno está aberto. Então a defesa, né? O que eu vou priorizar aqui é construir uma barreira de madeira, que já consome bastante, ó. Mas vai criar um muro. E existem aqui outras melhorias que você pode colocar, né? Essa aqui é interessantíssima também, que mobiliza atiradoras para servirem de torretas. É como se tivesse torres aqui, né? Para ajudar a atirar flechas em quem está chegando, né? Essa outra melhoria aqui aumenta a distância do disparo, ou seja, começa a disparar desde lá de longe, né? Aqui pode mobilizar outros soldados, pode mobilizar veteranos. Aqui, essa outra aqui melhora a barreira mais um pouquinho, dá um up na barreira. Enfim, existem várias coisas aqui que você pode ir melhorando à medida que você vai avançando de classe, né? Então você vê que aqui, ó, os gravetos começam a ser construídos, ó. E você tem que dar atenção a isso, né? A defesa nos seus lugares mais vulneráveis. Se você deixar o ninho desprotegido, aí, meu amigo, você vai acabar se frustrando. Por quê? Porque você vai liberar a porta de entrada do seu terreno. Então,
Aí você tendo aqui seu terreninho, você pode explorar mais ele para ver se você consegue melhorar as suas condições, né? Você precisa avançar, como se fosse no Age of Empires, você avançar de era, sabe? Aquela coisa de você tem que avançar sua classe. Se você está no nível 1, você tem que chegar até o 3. Para isso, você precisa juntar muito recurso, né? E é agora que eu vou falar sobre isso, que é o item final. Então aqui o último tópico do nosso tutorial, né, é o seguinte, é a parte da evolução, né, que fica na economia, né? Quando você chega a um determinado limite, aparecem essas opções aqui, o laboratório químico e o outro é a biblioteca química, que é o nível último, que é o nível 3, quando você tiver 120 de cada um. Você precisa avançar o seu laboratório químico. A partir daí você vai para a classe 2. E o que significa? E você começa a ter disponível os seus exércitos de nível 2, né? E os seus poderes de nível 2, né? Eles começam a aumentar. Ou seja, a fúria fica mais poderosa, a velocidade fica mais poderosa à medida que você avança de classe, correto? Existe essa outra opção aqui, que são a parte da cartografia, que são informações. É o menos prioritário, mas também é muito útil quando você tem recurso sobrando, que é aumentar a energia das suas tropas, geralmente melhora a detecção de inimigos por perto, alertas, mapas que aparecem. Tá vendo o mapa ali no meu canto inferior direito? Ou seja, já tem ali um mapinha mostrando as regiões, então é muito útil às vezes. Os níveis maiores mostram até onde estão as tropas inimigas, então é parte interessante também. Quando o laboratório químico está pronto, ó, e aí está pronto, ó, agora já tem aqui acesso ao besouro das rosas, que é um super predador, muito bom em combate, mas consome muita comida, e operárias de classe 2. Existe um problema que eu acho que tem uma falha muito grande, que é o seguinte, tá vendo ali minha tropa tá ali, ó, tá vendo ali meus soldados operários? Meus operários não, minhas guerreiras. Eu vou aqui fazer um upgrade nelas, né? Quando isso acontece, eu tenho que esperar aqui elas. Na verdade, eu criei aqui um outro exército, né? A partir desse ninho. Aquela lá é do outro ninho, ó, aquele ninho lá, ó. Eu vou melhorar ele com num 0. Eu botei o mouse nele aqui, botei o mouse e aparece a opção ali, tá vendo? Num 0 melhorar. Pronto, agora ele está em fase de melhora. O problema é que ele vai sumir. Tá vendo? Ó, ele não tá mais ali, ele estava ali perto das joaninhas e ele não está mais. Isso é uma falha, eu acho assim, que para você fazer melhoria, você não pode estar em combate ou você tem que estar uma estratégia para sempre deixar um exército enquanto o outro está sendo construído. Tá vendo que eles levam tempo para serem construídos? Você pode acelerar esse tempo, mas você vai consumir recurso, ó. Beleza, agora eu tenho aqui que estão prontas para guerrear e outras que estão em formação ali, entendeu? E aí quando você tiver bastante recurso, você vai para o nível 3, que é o laboratório químico, biblioteca química, né? Essa daqui. E aí que tem outras melhorias, né? Que é, por exemplo, esse aqui, ó. Você gasta menos comida para recuperar a legião. Às vezes, quando a legião é derrotada e você quer construir outra, você vai ter que consumir um monte de comida para gerar um outro exército. Isso aqui faz com que gaste menos comida, né? Esse aqui, ó, é o reserva de feromônio. Serve para os poderes, aqueles poderes de velocidade, destruição, fúria. O tempo de recarga é 30% menor, você não vai ter que esperar tanto entre um intervalo em um e outro. Enfim, você vai explorando com o tempo, né? Mas isso é que eu estou te passando é o básico do jogo. A partir daí, meu amigo, é pura estratégia, é contigo, não comigo. Cada um monta a sua. Na primeira vez, eu geralmente uso batedores. A minha primeira missão é totalmente café com leite. Eu pego a minha formiguinha e vou explorando o terreno. Aí depois que eu conheço bem o terreno, eu venho aqui, meu amigo, ó, reiniciar a missão e aí já refaço ela com mais sabedoria, que aí eu já sei onde eu tô pisando, entendeu? Aqui, tá vendo? Aqui tem um louva-a-Deus. Como que eu ia guerrear com o louva-a-Deus que é nível 2 com um exército de nível 1? Era óbvio que eu ia ser derrotado, né? Ele tá cuidando ali de um ponto de forrageamento aqui, que deve ter bastante comida ou recurso, madeira. Mas para você pegar ele, você tem que estar preparado. Tem ali, ó, um outro ponto de forrageamento aqui nesse escondido aqui, que eu vi com uma batedora. Ali, olha quem tá ali.
Ah, que porra é essa? Aqui deve ter muita, mas muita comida. Mas olha quem tá tomando conta. Uma aranha, meu. Eu não chego nem perto dela. Ela é nível 3, tá vendo ali? Pra você chegar nela, você precisa de um exército de nível 3 também. Ou até 2 exércitos, porque ela é muito poderosa. Então, é isso. Eu investi em defesa lá no meu primeiro terreno. O certo era já ter lá alguns exércitos na porta lá de entrada. E tentar pegar esses pontos de forrajamento para montar bastante recurso para poder encarar de frente quando as minhas formigas inimigas chegarem, né? Observe a energia da minha tropa, ó. Mas ele também tá caindo. Vou botar aqui uma fúria para eu conseguir. Viu? Derrotei um louva-a-Deus. E ele estava tomando conta aqui dessa região aqui. Ó, 150 de madeira. Isso é ótimo. E aí a gente tem que ir no ninho rapidamente e abrir aqui mais espaço. Por quê? Porque eu já estava quase no limite ali, ó. Então é isso, gente. Cada um usa a sua estratégia. Defenda seus quartel-general a todo custo. Geralmente você tem que destruir o quartel-general inimigo, ou seja, existem formigas inimigas, formigas pretas, formigas vermelhas, cupins, né? Geralmente são outras espécies que você tem que ocupar o terreno delas no melhor estilo Age of Empires, tá? Nesse caminho existem outros inimigos e a sua missão é sempre batalhar por recursos, porque é dele que você depende para evoluir. Empire of the Ants foi um jogo disruptivo, muito legal, porque ele envolve caça, exploração, tática, estratégia, uma trilha sonora espetacular. Fiz questão de mostrar para vocês porque eu também gosto muito de natureza. Meu canal fala muito sobre isso. Eu recomendo fortemente que vocês dêem uma chance. Então é isso, galera. Se vocês têm um comentário para falar, eu ainda posso ter deixado passar alguma coisa. Caso queiram complementar para outros usuários, é só colocar nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui e um grande abraço aí. Até mais.